caros irmãos e irmãs, estamos vivenciando este tempo quaresmal, um tempo tão importante na nossa caminhada de fé. Lá no início da quaresma, propriamente na quarta-feira de cinzas, nós tivemos um chamado pela própria palavra de Deus, dizendo: deixai-vos reconciliar com Deus. Um chamado para uma proximidade com o Senhor, porque nós muitas vezes ficamos divididos, afastamos o caminho de Deus, e o tempo quaresmal é tempo propício para que nós voltemos o nosso coração para Deus. Por isso, a reconciliação com Ele que devemos buscar. Reconciliação significa vida nova, significa abandono do pecado, procurar a graça de Deus. E esta graça nós alcançamos justamente no sacramento da confissão. Como é importante nós valorizarmos este sacramento que foi instituído pelo próprio Jesus Cristo. Naquele momento, antes da sua partida para junto do Pai, na sua ascensão, assim ele fez, soprou sobre os apóstolos e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. Foi neste momento que Jesus instituiu o sacramento da confissão. Então nós vemos que os apóstolos, seguidores de Jesus Cristo, ministros de Jesus Cristo, foram os primeiros que receberam este ministério e procuraram colocar em prática. Então, o sacramento da confissão é sacramento da reconciliação com Deus, do nosso voltar à amizade com Deus, que nós perdemos por causa do pecado. Por isso é importante que nós saibamos valorizar o sacramento da confissão e não deixemos passar sem a busca da confissão o tempo quaresmal. Porque celebrar a Páscoa é celebrar a vida nova que o Senhor Jesus veio nos trazer. E esta vida nova somente podemos obter mediante o perdão dos pecados. Para isso, então, se faz necessário que, em primeiro lugar, nós tenhamos a consciência daquilo que tanto o Papa Francisco vem falando. Deus nos perdoa sempre. Somos nós que nos esquecemos dele. Deus está sempre pronto, abrindo o seu coração para acolher a cada um de nós no sacramento da confissão. Nós muitas vezes não valorizamos, não procuramos este sacramento. É preciso que nós saibamos ver em cada sacerdote o próprio Jesus Cristo que nos acolhe, que nos dá conselhos, que nos perdoa. Muitos são aqueles que dizem: mas o sacerdote também é um pecador. Sim, nós, padres, somos pecadores, mas procuramos também o sacramento da confissão. Procuramos esta vida nova. E além disso, é uma graça que nós temos, que supera todas as nossas fragilidades. É uma graça que nós recebemos no sacramento da ordem, no dia em que fomos ordenados, para que possamos conceder a cada fiel o perdão dos pecados. Então, para que nós façamos uma boa confissão, é preciso que nós tenhamos confiança em Deus, humildade no coração e sincero desejo de arrependimento. Vamos então ter alguns passos para que possamos fazer bem a nossa confissão, a nossa reconciliação com Deus. E assim vamos procurar esta vida nova, esta graça que o Senhor quer oferecer a cada um de nós. No Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículos do 3 ao 7, nós temos a seguinte passagem:
Jesus contou-lhes esta parábola: quem de vós, se tiver 100 ovelhas e perder uma delas, não deixa as 99 no deserto para ir procurar a ovelha perdida até encontrá-la? E achando-a, coloca-a sobre os ombros, cheio de alegria, e voltando para casa, convida os amigos e os vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque encontrei minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim também haverá maior alegria no céu por um só pecador que se converte, do que por 99 justos que não precisam de conversão. Com essa passagem do Evangelho de São Lucas, nós tomamos consciência que somos ovelhas. Todos nós somos ovelhas do grande rebanho de Jesus Cristo. E muitas vezes nós nos perdemos, nós desviamos do caminho que nós deveríamos percorrer. Mas aqui vemos o bom pastor, o Jesus Cristo, que vai atrás, que quer carregar a cada um de nós em seus ombros, que sente alegria por ter recuperado a nossa vida. Jesus Cristo toca no nosso coração, dando-nos consciência do estado de pecado, do erro que nós cometemos muitas vezes. Então, a primeira atitude que nós devemos ter diante da busca do sacramento da confissão é fazer um bom exame de consciência. Para isso é necessário que nós imploremos a luz do Espírito Santo na nossa vida, no momento de silêncio, de oração, a sós com Deus. Peçamos então: Espírito Santo, vinde, iluminai a minha consciência, fazei com que eu possa perceber quais os erros que tenho cometido e que eu possa buscar a vida nova no sacramento da confissão, mediante o sincero arrependimento dos meus pecados. Este exame de consciência é um momento de oração, é um momento de interiorização na nossa vida. Então é importante que nós façamos uma anotação. Sim, é bom que nós anotemos os nossos pecados, aquilo que vai tocando no nosso coração, pouco a pouco vamos percebendo quantos erros nós temos cometido. Então é bom que nós façamos esta preparação para o sacramento da confissão na nossa casa, para que nós não cheguemos no sacramento diante do sacerdote desprevenidos, sem saber o que dizer. Então, façamos este exame de consciência com sinceridade, com humildade, procurando conhecer a verdade da nossa vida. Então, nós temos agora alguns questionamentos diante do sacramento da confissão, este exame de consciência. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. É Deus que ocupa o primeiro lugar na minha vida? Ou são as minhas decisões familiares, profissionais? A palavra de Deus tem tido um lugar especial na minha vida? Tenho rezado diariamente? Tenho procurado entrar na intimidade com o Senhor? E a participação na Santa Missa? Tenho ido à Santa Missa, ainda que este momento seja difícil, mas qual é o meu esforço para ir presencialmente na Santa Missa? Não podemos nos acostumar de modo virtual, pela televisão, mas é preciso que nós tenhamos o esforço para ir à missa. Tenho procurado fazer isto? E se tenho faltado muito à missa, qual é o meu sentido de arrependimento diante desta grande falta? Depois, não levar o nome de Deus em vão. Confio em Deus,
acima de todas as coisas? Será que procuro realizar a vontade de Deus na minha vida? Ou coloco outras confianças na frente de Deus? Confio mais nas pessoas, confio mais no poder do dinheiro, confio mais nas coisas materiais que tenho. Qual é a minha confiança que tenho em Deus? Muitas vezes nós somente falamos de Deus, mas não vivenciamos esta intimidade, este encontro com Ele. Então é importante que nós tenhamos esforço para confiar mais em Deus. Tenho honrado meu pai, minha mãe, no respeito, na obediência, no diálogo em família. Tenho tido atitudes de violência, de contrariedade para o coração do meu pai e da minha mãe? Qual é o sentido da minha obediência aos meus pais? Nunca devemos faltar com o sentido da obediência a eles. Neste sentido, nós devemos também procurar o respeito aos idosos, aos avós. Tenho tido acolhimento da sua palavra, dos seus conselhos na minha vida? E aquelas pessoas idosas que não fazem parte da minha família, tenho respeito por elas? Ou tenho atitudes de violência, de palavras agressivas? Como está o meu trato com as pessoas idosas? Não matar. É um dos mandamentos da lei de Deus. Muitas vezes compreendemos o não matar como o ato de cometer violência, um crime, através do uso de armas. Sim, este é um crime, deve ser sempre combatido. Mas temos outros modos de matar as pessoas. Matamos pela língua, pela maledicência, pela fofoca. Matamos as pessoas com a raiva no coração, com o ódio, desejo de vingança. Tenho tido isto presente na minha vida? Não pecar contra a castidade. A vida de castidade é guardar o nosso corpo para Deus. E todos nós somos chamados a viver a castidade. Quer os solteiros como os casados. Se eu sou solteiro, eu devo considerar o meu estado de vida em preparação para um futuro matrimônio, quem sabe? Mas, se não, eu procuro guardar a castidade no respeito ao meu corpo, tendo consciência da presença do Espírito Santo na minha vida. Por isso, atos como a masturbação, a pornografia, será que tenho cultivado estes hábitos na minha vida, estes maus costumes? E na minha vida matrimonial, como está a minha fidelidade à minha esposa, ao meu esposo? O meu olhar tem sido dedicado a ela, a ele? Vivencio o sacramento do matrimônio como uma graça de Deus para a minha vida? Mas também temos que refletir em outras situações. Infelizmente, existem muitas pessoas que não são casadas na igreja, não receberam o sacramento do matrimônio. Então, devo refletir qual é o meu estado de vida. Eu vivo com a minha esposa, com o meu esposo, dentro do sacramento do matrimônio? Ou ainda não alcancei esta graça? Então é preciso que nós tenhamos um discernimento, saber que para viver na graça de Deus, eu devo buscar o sacramento do matrimônio. Ou, caso contrário, que eu saiba viver como um solteiro. Então é preciso que nós tenhamos essa consciência para que saibamos respeitar aquilo que é dom de Deus para cada um de nós. Não roubar.
o roubo, a cobiça, o desejo daquilo que é do outro, isso não pode fazer parte da minha vida como cristão. Pelo contrário, eu devo ter um coração despojado, um coração livre, sem amarras. O roubo, eu devo sempre refletir que eu não devo fazer para os outros aquilo que eu não quero que seja feito para mim. Possuir coisas que não são minhas, que são propriedade dos outros, uma grande falha. Não levantar falso testemunho. Muitas vezes queremos acusar o outro, apontar o dedo para o outro, sem olhar para dentro de nós mesmos. Tenhamos a humildade para olhar para dentro do nosso coração e ver o que é que eu tenho de erros, ao invés de apontar os erros do próximo. Não desejar a mulher do próximo, não desejar o homem da próxima. Isso significa, ainda dentro do sacramento do matrimônio, é respeito pela vida a dois. Não trair. Não trair pelos olhos, não trair pelo pensamento, não trair em atos. Saber respeitar aquela que está do meu lado. Isso é uma forma de nós demonstrarmos amor verdadeiro, amor sincero. Mas quando desvio o meu coração daquele ou daquela que Deus colocou ao meu lado, eu estou cometendo uma forma de traição, uma forma de falta de amor, um egoísmo, porque eu estou buscando o meu próprio prazer. Não cobiçar as coisas alheias. Eu tenho gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele me concedeu, os dons que Deus me deu, tantos bens que o Senhor colocou na minha vida, devo sempre agradecê-lo. Vai também junto com o não roubar. Então eu respeito pelas coisas dos outros, sabendo reconhecer com gratidão aquilo que Deus me proporciona, aquilo que Deus colocou na minha vida. São mandamentos de Deus que nós devemos sempre ver à luz da fé, à luz de Jesus Cristo. E se procuro o sacramento da confissão com sincero desejo de arrependimento, eu devo procurar esta vida nova que o Senhor me oferece. Antes de me aproximar do sacerdote, eu devo colocar qual é o meu estado de vida. Se eu sou solteiro, se eu sou casado, casada. Porque dependendo do meu estado de vida é que será dado o conselho adequado diante dos meus pecados. E vamos então procurar com muita humildade, com muita sinceridade, estarmos na presença de Deus e viver esta graça que Ele quer nos oferecer. Diante do sacerdote, nós manifestamos o nosso arrependimento e o sincero desejo de lutar contra o pecado. Então, este é um grande ponto também. Eu não posso me acostumar ao pecado. Eu devo procurar uma luta contra ele. Então, vou confessar os pecados que eu cometi desde a última confissão até o presente momento. Pecados confessados, eu não devo confessá-los mais, a não ser que eu caí novamente naquele pecado. Depois vou acolher os conselhos que o sacerdote vai me dar, procurando ter o esforço para colocar aqueles conselhos em prática. O sacerdote vai pedir para que eu reze o ato de contrição e devo sempre ter o ato de contrição na minha mente. Vamos então rezar um ato pequeno e devemos sempre decorar este ato. Senhor, meu Jesus Cristo, crucificado por amor a mim,
me arrependo sinceramente dos meus pecados. Dá-me a graça de uma sincera contrição, de um sincero desejo de lutar contra eles e a busca pela vida nova. Senhor, tem piedade de mim. Essa é uma forma de um ato de contrição. Nós temos tantos outros. Depois, vou acolher a penitência que o sacerdote vai me colocar. Essa penitência é um sinal de reparação à ofensa que eu cometi contra Deus e contra os meus irmãos. E somente depois de ter cumprido com a penitência é que eu vou procurar louvar, agradecer a Deus e, na próxima celebração da Santa Missa, poder receber o sacramento da Eucaristia, sendo possível, porque determinadas situações, infelizmente, não podemos receber a Eucaristia. Então, procuremos ter o esforço, fazendo um bom exame de consciência, procurando essa graça de Deus na nossa vida e assim façamos uma boa Páscoa, Páscoa com Cristo no coração, Páscoa que é a vida nova que Ele nos oferece.